Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast de bem-estar da Vivani Soluções. Hoje a gente tem aqui uma convidada muito querida, Graça Arnosti, que além de educadora executiva, especialista em lideranças, é também personal branding. Tudo bem, Graça? Tudo bem, Cintia, e você? Tudo jóia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Você que já é uma parceira na Vivani, já atua com a gente no ambiente corporativo. Vamos começar esclarecendo. O que é isso, personal branding? Do que a gente está falando? Vamos lá. Personal branding é um termo que ainda no Brasil não é muito conhecido, mas nos Estados Unidos, onde tudo começou, já acontece há mais de 20 anos. Personal branding é gestão de marca pessoal. Então, o que é? A marca pessoal todos nós temos. Porém, a gente tem que fazer a gestão dessa marca pessoal. E o que é fazer gestão da marca pessoal? É fazer o alinhamento da percepção que eu tenho de mim, que as pessoas têm de mim, o que eu acho que as pessoas têm de mim. Quando eu faço o alinhamento dessas percepções, eu consigo entender o que realmente eu tenho de impacto sobre o que eu passo, sobre a minha imagem, sobre a minha marca pessoal para o mundo. Certo. Isso é personal branding, é gestão da minha marca. E como é que você consegue, quantificar, qualificar isso, essa percepção do outro frente à sua própria, a imagem que você deixa? Sim, a gente tem método para isso. Eu criei meu próprio método, onde a gente faz uma pesquisa de percepção, onde quem eu estou atendendo, no caso, ele faz uma pesquisa e a gente entende quais são os atributos de marca que a audiência que ele colocou aquela pesquisa para girar, coloca para ele. Então, vamos supor que aquela audiência classifica ele como uma pessoa que é rígida, como uma pessoa que às vezes é doce, suave. Então, através de várias perguntas, a gente vai entendendo quais são os sinais que ele transmite e que ele passa através da imagem e vamos confirmando isso através de várias perguntas, e depois a gente coloca isso numa apuração e entende, olha, apareceu isso daqui na pesquisa que a gente aplicou. E você, respondendo essa mesma pesquisa, você diz que é isso daqui. Quando a gente faz o confronto, muitas vezes a gente vê ali uma disparidade do que ela acha, do que ela respondeu sobre ela e do que realmente apareceu. Falei assim, e aí? O que está acontecendo aqui? O que você está querendo passar que não está sendo entendido na sua audiência? Vamos ajustar isso? E aí sim entra um trabalho estratégico para fazer o ajuste, né, da marca pessoal. Na verdade, a gente não vai colocar a marca pessoal para a pessoa ser o que ela não é, mas vai fazer um alinhamento, um ajuste desta comunicação para o mundo. Interessante, você falou no começo, né, que isso é para todos, porque todos nós temos. Então, assim, qualquer pessoa pode se interessar e se aprofundar nesse tema. Sim. Independente de onde ela atua. Independente de onde ela atua. Pode ser uma pessoa que está começando agora no mundo profissional, pode ser um líder, pode ser um empreendedor, um empresário. Qualquer pessoa pode se interessar por esse mundo da marca pessoal, de como ela pode tratar isso de maneira estratégica. Todo mundo impacta alguém do outro lado. Se você quer saber como você impacta, se a forma como você acha que está impactando é realmente alinhado ao que os outros estão percebendo, é para você também esse estudo. É sobre autoconhecimento e é sobre entendimento dos sinais que você está emitindo da sua imagem. E não é só sobre imagem, é comportamento também. E Graça, pelo que você falou, assim, muito, né, conectado com a questão do autoconhecimento. Sim. Né? Um mergulho interior. Então, você também conduz um processo de autoconhecimento. Sim, tudo começa daí, Cíntia, porque marca pessoal é sobre você, sobre essência. Então, as pessoas confundem muito, você tem que fazer mais o seu marketing pessoal. O marketing pessoal é como se nós colocássemos um iceberg. O iceberg é só um pedacinho que aparece, mas tem muito mais gelo por baixo ali do oceano. Então, a gente precisa conhecer quem é a pessoa na essência para pegar o melhor dela e fazer o marketing pessoal. O marketing pessoal é aquilo que aparece para o mundo, mas se fizer primeiro o marketing pessoal sem a pessoa se conhecer, ela está virando meio fake. Ela está falando para o mundo o que ela nem sabe que ela é. Então, quando a gente pega... é comum, né? Muito. Eu acho que é muito mais comum. Principalmente nesse mundo agora online, onde muita gente pega conteúdo de tá fazendo sucesso, vou fazer também. E acaba sendo cópia. Então, você perde sua autenticidade, você perde a sua
a sua essência. Por quê? Porque você acha que só porque um está fazendo sucesso, você vai copiar, fazer igual e vai fazer sucesso também. E é aí que muita gente erra. Porque não é só sobre fazer cópia e fazer marketing, né? Não é só sobre número de seguidores ou... Claro que tudo conta, mas não é só sobre isso. Quando você perde a autenticidade na sua forma de colocar conteúdo e comunicar, você está sendo fake, você não está sendo verdadeiro. E isso as pessoas percebem, porque você não está passando verdade, você não conecta, né? Porque quando tem verdade, a gente gera uma conexão meio que natural com o outro lado, né? Então, por isso que a gente começa tudo com autoconhecimento, para a pessoa entender quais são os valores que ela não abre mão na vida, o que é inegociável para ela, quais são os pontos fortes dela, quais são os pontos que realmente... que ela não é tão boa e que ela sabe disso para também não ficar sofrendo com aquilo. Entender que assim, olha, é um gap que eu tenho, eu sei que eu tenho, porque às vezes a gente tem a mania, né, de focar naquilo que a gente não é tão bom. Por que a gente não foca naquilo que a gente é muito bom, né, os pontos fortes? Entender quais são as nossas forças de caráter, né? Nós temos... Tem vários assessments que podem fazer esse mapeamento. Eu nem falo que são testes, eu falo que é mapeamento comportamental. E aí a gente aplica tudo isso, faz ali uma série de levantamentos e eu apresento isso para a pessoa. Você sabia disso? Ela fala, cara, está fazendo tudo sentido. Eu não sabia que era isso, que era aquilo. Tá, o que você acha de trabalhar esse lado e mostrar isso para o mundo? E aí, juntando com a busca dessas percepções, na audiência que ela entendeu que pode trazer essa verdade, né, dos sinais que ela emite, a gente vai construindo, né, você não vai construir a marca pessoal, mas você vai construindo ali subsídios para entender, dentro da sua marca, como é que você pode estrategicamente pegar a sua melhor versão e fazer um marketing pessoal favorável a você. E Graça, assim, a gente até conversou já em algum momento sobre isso. Hoje em dia, né, a gente reflete muito sobre ser um especialista, ter conteúdo, etc. E a gente vai vendo também, por outro lado, a importância, como você acabou de falar, da gente também saber se divulgar, mostrar o nosso trabalho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, por que é importante, né, eu me aprofundar ou procurar entender melhor essa questão da minha marca pessoal? Perfeito, Cíntia, a sua pergunta. Porque a marca pessoal, você vai entender em que você é bom, e você sabendo em que você é bom, você pode focar, colocar luz naquilo e se diferenciar. Senão, você fica igual a todo mundo. Quando você vai numa padaria e tá todos os pãezinhos ali, tudo é pão. Se o padeiro pergunta para você, qual pãozinho você quer? Você fala, qualquer um. É tudo igual, né? Agora, quando você tem uma pessoa, né, um pãozinho diferenciado, né, porque ele tem um ingrediente, então é isso, o seu ponto, eu estou trazendo esse exemplo para as pessoas entenderem, mas assim, quando você tem alguma coisa que você é muito bom e você coloca luz naquilo, você se diferencia perante a grande massa e isso passa a ser destaque perante a multidão. Então você passa a chamar mais atenção naturalmente, porque você coloca a luz de uma maneira... lógico, você vai fazer seu marketing, sua rede social, você vai se divulgar da melhor forma, mas naquilo que realmente é verdade, não fazendo cópia dos outros. E aí a minha pergunta para você agora e como eu trabalho esse conceito num ambiente corporativo? Né? Como falar de algo tão pessoal dentro de um ambiente coletivo e de trabalho? Perfeito, Cíntia, porque assim, hoje em dia, eu tenho uma frase que eu sempre falo, né, não sei de quem é, mas assim, fez muito sentido para mim. As empresas estão se humanizando e as marcas das pessoas estão se profissionalizando. Então, cada vez mais, as empresas estão buscando pessoas que entendam a importância de se comportar não só com as competências dela ali dentro, mas também fazer jus aos comportamentos fora do contexto empresarial que denotem ali realmente uma continuidade da marca corporativa. Então, é importante saber cuidar da marca pessoal, porque é uma continuidade, principalmente quem é líder, claro que vale para todo colaborador, mas um líder, ele é uma representatividade da empresa fora dela ali. Então, se ele não tem um cuidado com o comportamento, com a imagem, com tudo que ele está inserido num contexto fora,
mas que hoje tudo pode ser visto, tudo pode ser gravado. Se ele não for cuidadoso, isso pode reverberar na imagem dele como líder dentro da empresa. Então, a reputação dele pode ser abalada. Então, é muito importante isso hoje, principalmente por esse mundo online que a gente está vivendo. Sim. E você sabe que me ocorreu aqui, né, a experiência que a gente já teve junto com você no ambiente corporativo, né? De como, assim, num contexto em que você está lidando com pessoas que estão em posições distintas, você oportunizar uma reflexão sobre isso, traz esse mergulho interior e faz você refletir os paraquês da sua vida, né? Estou lembrando disso porque até de vivências que a gente já compartilhou, de saber que tem pessoas que, assim, às vezes sabem tão claramente os valores, o propósito da empresa e não tem clareza do seu próprio, né? Exatamente. Eu digo que, assim, às vezes a pessoa está olhando tanto para fora, mas não olha para dentro. Olha tanto para o resultado que tem que bater no final do mês, olha tanto para o horário que tem que chegar, olha tanto para as coisas, olha para fora e não olha para dentro, né? Só que, assim, com tudo que a gente passou, né, nos últimos anos, a gente entendeu que a gente precisa se cuidar, se olhar com mais carinho. Quantos executivos, quantos colaboradores a gente viu chegar num estado de saúde mental, assim, preocupante, né? E por quê? Porque foi muito cobrado, né, por resultado, por gestão de pessoas, né, de modo híbrido, que também foi super exigido de saber conduzir ali os papéis de mãe, de pai, de esposa, de profissional. E se você não souber separar muito bem esses papéis e não tiver inteligência emocional, que é a parte de habilidade comportamental, que é através do autoconhecimento que tudo isso vem, se você não buscar isso, realmente não tem super-herói que aguente, né? Então, as pessoas hoje, o maior ativo hoje que elas têm é essa busca mesmo do lado comportamental. Não querendo ser clichê, mas a gente contrata hoje pelas habilidades, né? Todo mundo fala, contrata-se pelas habilidades técnicas e demite pelas comportamentais, porque assim, você desenvolve a habilidade técnica, a comportamental ela já precisa estar inserida no contexto ali. Então, se não tem, busque, porque hoje isso é a cereja do bolo nas empresas. E até é interessante você falar isso, porque enquanto você estava explicando um pouquinho do personal branding aí, eu fiquei pensando, né? O que a gente põe em luz, como você falou, né? O que eu tenho de bom? Às vezes é uma característica muito comportamental. Né? E como é que eu faço isso se transformar em algo evidente para que o outro enxergue essa característica em mim? Olha, com certeza, é lógico que a gente vai fazer isso de uma maneira mais estruturada, mas com certeza você recebe algum feedback, Cíntia, no seu dia a dia, de alguma coisa que você passa para o mundo. Legal. Nossa, eu gosto muito da sua empatia, eu gosto muito da forma como você se comunica, eu gosto muito do jeito leve que você conduz as coisas. Então, assim, nas palavras, você já vai entendendo alguma coisa que você toca o coração das pessoas. E aí a gente vai trabalhar a sua proposta de valor. O que você se propõe a colocar valor para o mundo? Então, aí eu ajudo as pessoas a serem mais leves ao conduzir os processos e a gestão das pessoas no mundo corporativo. Né? Através do quê? Através da educação corporativa, com um olhar mais interno. Né? É isso, é você construir a sua proposta de valor olhando para aquilo que você é boa, para aquilo que as pessoas também reconhecem que você é boa. E como é que eu dei um pouco de atenção para isso? Eu acho, por exemplo, uma das coisas que apareceu num dos mapeamentos que eu fiz, dando o meu exemplo, foi bom humor. Né? E eu achava que, às vezes, o meu bom humor no corporativo, por eu ter sido chamada a atenção em alguns momentos, eu falei assim, não, eu tenho que dar uma segurada porque... Estou alegre demais. Estou tirando o foco aqui da reunião, né? Só que isso, eu entendi que se eu colocar luz nisso, no momento certo, lógico, usando o bom senso, posso trazer leveza. E eu vejo que lá atrás, em alguns momentos que estava pesado, como executiva, cobrando resultado, em vários momentos eu usei essa força minha, colocando leveza, né, através do bom humor. Certo. Então, às vezes, a gente usa a nossa força sem saber, de maneira inconsciente, por não conhecer a nossa força, e hoje eu sei qual é. Então, eu falo, hoje eu gosto de lidar com leveza,
porque eu tenho a força do bom humor, né? Um dos talentos que eu tenho é trazer o bom humor, e trazer um bom humor não é ficar fazendo piada, né? Eu falo, então conta uma piada. Não, não é sobre isso. É sobre realmente você entender num contexto onde cabe, né? Porque aí entra também uma inteligência de você saber onde cabe a brincadeira, onde cabe uma interferência que vai baixar um pouco a pressão ali, né? Hoje eu entendo isso, mas na época eu falava, putz, eu acho que eu tô, né, passando da conta. Então, autoconhecimento é isso, né? Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje no passado, eu teria sofrido menos. Nossa, e que bacana uma empresa se preocupar em oportunizar, né, uma reflexão como essa, né, Graça, para o seu colaborador, e o quanto isso deve impactar a vida dele e os relacionamentos, né? Porque eu acho que quando você começa a entender que aquele seu comportamento, né, reflete no outro de tal jeito, então você começa a entender assim que você pode melhorar relacionamentos quando você, com aquela pessoa ali, ela não gosta muito de tal comportamento, e com ela eu vou ser mais assim, você consegue ter uma inteligência emocional melhor, né? Exatamente. Sim. Empresas feitas de gente. Então, você pode ter o melhor processo, o melhor sistema, você pode ter o melhor produto, mas é sempre gente que está produzindo aquilo por trás. Então, se as pessoas estão felizes, se as pessoas se relacionam, se elas estão num ambiente onde elas têm segurança psicológica, porque o líder acredita nos valores da empresa, porque ele também está com uma saúde mental onde ele consegue conduzir da melhor forma os processos, fazer a gestão das pessoas, tudo se torna mais leve e é natural que os resultados, lógico, dentro de um contexto ali dos recursos e tudo, ele vai acontecer. Né? Tem que cobrar, tem que acompanhar, isso é papel do líder. Mas quando se promove um ambiente, né, quando a empresa se preocupa em colocar isso para que aconteça um ambiente mais favorável, para promover uma segurança mais psicológica, né? Ela vai colher bons resultados, eu não tenho dúvida. E Graça, a gente já teve uma experiência juntas, né, que acho que é legal a gente mencionar, de uma empresa que se preocupou, né, com essa questão do como está se sentindo o time, como é que ele está lidando, era um grupo até de lideranças no caso, e que essa coisa que você citou do super-herói, né, do preciso dar conta de mim e de quem está abaixo de mim. É uma super responsabilidade. E eu me lembro que você levou um tema que me marcou muito, que eu falo que eu sempre aprendo com você, né, uma delícia, que foi a marca ou mancha. Né? Fala um pouquinho disso, dessa experiência, que eu acho que aproxima, né, as pessoas entenderem o que a gente está falando. Isso, eu até escrevi um artigo sobre isso, porque o líder, ele é grande responsável pelo legado que ele deixa. Mas não só o legado de números na empresa. Ele é responsável por grandes resultados, por grandes marcos na empresa, não só ele, mas a equipe. Mas ele também mexe muito com a vida das pessoas. Ele mexe com a forma como a pessoa muitas vezes chega na casa dela, se a pessoa vai fazer um investimento, vai trocar o filho de escola, se ele vai trocar de casa, porque a vida de muitos colaboradores às vezes está na mão de um líder. Se vai continuar na empresa, se será promovido ou não. Enfim, e às vezes a forma como um líder dá um feedback também interfere na autoestima. Então, eu recebo feedbacks até hoje de colaboradores que passaram pela minha vida e falam, Graça, me marcou muito um dia que você me falou tal frase. E às vezes eu nem lembro dessa frase. Foi num momento, assim, foram mais de 20 anos trabalhando numa empresa, mas para aquela pessoa marcou. Né? Então, foi uma marca positiva que eu deixei. E eu também tenho algumas lembranças de líderes que falaram coisas para mim que me doem até hoje. Né? E que me deixaram, eu falo, que mancha. Eu falo, então assim, eu trouxe isso num artigo onde eu falo, você como líder, você deixa marca ou mancha, porque um dia você vai tirar esse crachá de você, vai deixar na mesa e você vai embora, você vai ser você, né? Você não vai ter mais o sobrenome da empresa carregando, você não vai ser mais a Graça da empresa X. Então assim, quem é você sem o seu crachá? Né? Que marca você deixou nas pessoas ou que mancha você deixou nelas? Como que você será lembrado quando alguém falar, olha, um dia eu tive um líder que me tratou e me falou isso. Eu tive um líder que até hoje eu lembro de uma frase que eu carrego comigo até hoje. Então é sobre isso. É que marca ou mancha você deixa nas pessoas. Eu trago, lógico, um exemplo da liderança,
porque é uma convivência muito diária. Mas isso vale para todo mundo, pai, mãe, né? Que marca você deixa nas pessoas. E a nossa marca pessoal, ela deixa sinais em alguém. Por onde você passa, todos os pontos de contato, você está deixando um sinal com alguém. O que você está deixando? É para pensar, né? Sim, com certeza. E isso, como você disse, né, serve para qualquer ser humano. Exatamente. Né? E Graça, assim, mas me parece, né, ouvindo você, que é tão pessoal, é tão personalizado. Como é possível trabalhar isso num ambiente de grupo? De grupo, a gente promove atividades assim, em conjunto, através de um workshop. É lógico que talvez não tenha possibilidades de fazer uma sessão tão individual, mas aí é possível, sim, as pessoas conhecerem os valores delas, os talentos, porque aí a gente já faz os assessments, né, todo o mapeamento previamente, e faz uma aplicação de atividades já pensada, né, no grupo. E tem uma produtividade muito grande, porque aquele grupo, se ele se conhece, vai enriquecer muito os feedbacks entre eles. Então, tem uma proposta diferente também dessa atividade de personal branding quando acontece em grupo. Então, assim, é que muitos, como é um método assim, muito específico, que nem todo mundo ainda conhece, muitos individuais acabam conhecendo. Isso está indo para as empresas agora, né? Graça, e até ainda nesse contexto que a gente estava conversando aqui, dessa vivência com essas lideranças em grupo, né? Eu me lembro, né, que a Vivani acaba sendo muito procurada com demandas do tipo, estou precisando entrosar a equipe, queria que vocês falassem um pouquinho sobre segurança psicológica, e nesse caso foi isso, né? Eles procuraram a gente, querendo que a gente falasse um pouquinho com a equipe sobre segurança psicológica, e aí a gente fez um bem bolado entre você e o Marcelo, que é o nosso psicólogo, né? E foi um trabalho lindo, porque nem eles imaginaram que a gente pudesse entregar algo tão profundo, né? Conta um pouquinho dessa experiência. Nossa, Cíntia, esse dia foi assim, foi emocionante, foi bem legal. Porque assim, eu levei ali um pouco sobre vulnerabilidade. Como é importante a gente entender que assim, os líderes, eles não vão ter todas as respostas, que eles vão errar, que eles são seres humanos e que eles estão naquela posição pelas competências dele, por toda a trajetória que eles tiveram, mas que eles têm todo o direito de perguntar, né? E aí eu trouxe essa linha da vulnerabilidade, né? Falando de Brené Brown e tudo mais, e fizemos várias dinâmicas ali, e eu trouxe vários exemplos meus ali, né? Fazendo um storytelling. E um dos exemplos que eu trouxe, de quando eu vivi o mundo corporativo, eu vivi numa empresa muito masculina, né? E na época em que eu vivenciei ali o meu lado executivo, eu trabalhava na área comercial e eu recebi alguns feedbacks falando assim, olha, sabe que eu gosto de trabalhar com você? Porque com você não tem mimimi, você trabalha igual homem. E eu não tinha hoje o conhecimento que eu tenho, né? Não tinha na época o conhecimento que eu tenho hoje. Eu achava isso um elogio, né? Eu achava, nossa, que bom que eu estou recebendo esse elogio, como se trabalhar igual homem, né, fosse um elogio. Hoje eu vejo isso e eu falo, caramba, por que eu não me defendi na época? Mas também eu não fico me batendo, porque eu não tinha aquele conhecimento. Então, trazer um pouco do que eu vivi também, que eu sofri em alguns momentos, eu não digo que é feedback, mas alguns comentários por falta de conhecimento também, de alguns ambientes um pouco tóxicos, né, de falta de entendimento do papel da mulher, né? Então, acho que hoje as empresas trabalharem essa questão da diversidade, ela abre esse leque para a gente falar mais disso. Sim. Dessa vulnerabilidade, da questão da liderança. E trabalhar com o Marcelo foi bem legal, porque o Marcelo ele fez um gancho da questão da deixar marca ou mancha, da vulnerabilidade, e ele conseguiu unir ali o quanto a gente pode olhar para os nossos sentimentos, respirar, deixar mais solto, entender que nem sempre a gente vai estar num momento bom, e olhar para a gente mesmo, né? E ele fez quando eu passei a bola para ele, a gente conseguiu entender ali, e o pessoal abraçou a causa de um jeito tão bacana, estava no momento de Copa do Mundo também, então ele falou assim, olha, quando a gente vai bater o pênalti, você prefere ir mais rígido ou ir mais assim, soltinho, né, para poder bater o pênalti? Como que você acha que você vai acertar o pênalti? Então, assim, vamos ficar mais soltinho,
Vamos... E o pessoal entrou na brincadeira, foi muito bacana, assim, a forma como ele conduziu. E então, trabalhar em conjunto com os outros especialistas da Vivani só enriquece o trabalho, porque a gente consegue fazer esse link de uma maneira, assim, muito bacana. Uma outra situação em que você já trabalhou com outros especialistas também, que eu acho que é legal citar, num contexto diferente, no ambiente fabril, né? Numa feira de saúde, em que você estava lá com um espelho, não é isso? Sim, foi muito legal também. Foi muito legal porque, assim, ali no contexto do Semana da Saúde, a gente fala, como que eu vou abordar a saúde profissional? Porque faz parte da saúde também, a gente olhar para a nossa carreira. Então, ali, eu trouxe um contexto de passado e futuro, porque o presente é o que ele está vivendo, se olhando no espelho. Então, ele pegava ali uma pergunta e refletia sobre o que ele viveu até aquele momento, o que fez ele trazer, o que trouxe ele até aquele momento e o que vai levar ele adiante, né? Porque nem sempre o que trouxe a gente até aqui é o que vai levar a gente adiante. E as pessoas que vieram participar, nossa, teve alguns que se emocionaram, porque teve algumas perguntas profundas ali, né? E uma das perguntas, assim, que eu falei, qual foi a última... qual foi a vez que você ficou feliz no seu trabalho, que você recebeu uma notícia e que mudou o seu dia? E aí teve um rapaz novo que ele trouxe assim, foi o dia que a minha irmã falou que tinha conseguido engravidar, que ela estava há muito tempo sem conseguir engravidar. É bacana trazer isso, porque você vê o quanto a vida pessoal realmente ela está presente na vida profissional. Né? Esse negócio da gente falar assim, eu deixo meus problemas lá fora, a minha vida pessoal não interfere. Interfere sim, porque você é uma pessoa só. A sua essência é a mesma. São os seus papéis que são diferentes. Né? Então, quando você está exercendo seu papel de mãe, de esposa, de profissional, são diferentes, mas você é a mesma pessoa. E ele falou assim, aquilo mudou o meu dia. E os meus colegas perceberam o quanto a minha fisionomia, o quanto aquele dia eu fiquei diferente no meu trabalho. E ele se emocionou, né, ao ler essa pergunta e compartilhar isso comigo e lembrar disso. Então, foi muito bacana. E olhando para o futuro também, eu falei assim, o que você acha que precisa fazer durante o ano de 2023 para estar melhor? Tá, eu preciso focar no meu inglês. Então, assim, já fui bacana para fazer um link do que ele precisava se atentar, porque já estava começando o ano ali, né? Então, muitos ali, eu preciso focar no inglês, é ele que vai fazer a diferença para mim. Então, assim, precisa começar hoje, para quando a oportunidade chegar, realmente estar pronto, né? Então, como teve bastante gente jovem ali, eu acho que foi bacana eles refletirem sobre isso. Foi bem interessante. Nossa, acho muito legal. Eu fico assim, passa um filminho na cabeça, sim, conforme você vai falando, porque realmente, assim, a gente é um só, né? A sim, gente é um só em vários papéis. E eu imagino, e acho até que um dos desafios que a gente tem, né, é quando a gente recebe uma coisa boa, a gente quer compartilhar, né? Então, eu fico imaginando essa pessoa, por exemplo, chegou em casa uma marca, não com uma mancha, né? Desse encontro com você, de ter refletido sobre isso e até de ter atingido o relacionamento ali com os colegas de trabalho, de ser acolhido por aquilo, né? Então eu fico pensando, né, Graça, como é legal oportunizar situações como essa, num dia comum de trabalho, para as pessoas, né? Sim, e assim, Cíntia, demorou o quê? 3 minutos para ele ler a pergunta e responder. E eu falei assim, me fala a primeira resposta que vem na sua cabeça. Porque poderia vir vários momentos, né? No tempo que ele trabalha ali. E teve uma outra pergunta que eu acho que vale trazer aqui, me fale uma frase que você já ouviu de algum líder que você teve durante a sua trajetória e que marcou a sua vida. E aí vários falaram, né, que vieram através do Senai, falaram assim, nunca pare de estudar. Assim, eu ouvi e eu estudei e hoje eu estou aqui nessa empresa que eu tanto sonhei. Então, sabe, eu falei, caramba, que bacana. Gostoso, né? Até você sai enriquecida. Nossa, foram dias especiais para mim estar aqui, viu? Gostei muito. E de novo, né, pensando no quanto a empresa investir nisso, né, é um valor, né, de novo, investir no ser humano, né, porque a gente investe nas tecnologias, nos produtos que você compra para fazer o seu produto, ou, enfim, nas parcerias, investir naquela pessoa que está construindo o seu negócio com você, realmente é algo que você vai colher a longo
longo prazo, né? Com certeza. As pessoas são o maior ativo que a empresa tem, né? Sem as pessoas, as máquinas ficam paradas. Os produtos não são vendidos, né? Não tem mercado que vai comprar aquilo. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Pode ter o melhor processo, o melhor produto, pode ter uma marca maravilhosa, super, né, valiosa, mas se não tiver gente ali por trás que esteja apaixonada por aquilo, nada acontece. Sim. E, de novo, né, a importância de você estar bem e priorizar o autocuidado. Exato. Até uma coisa que me ocorreu, né, quando a gente mãe, né, uma mulher normalmente mãe que fica pensando, né, tem que cuidar do meu filho, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que dar, oferecer, e aí você vai procrastinando e deixando de cuidar de si. Também. Só que quando essa mãe adoece e ela sai de cena, a coisa vai ter que continuar, né? Então, a prioridade não tinha que ser inversa, né? Você está primeiro cuidando de você para que todo o resto funcionasse bem, né? Então, acho que o seu trabalho traz muito essa reflexão da importância de você olhar para si, reconhecer aquilo que te faz bem, o que não te faz, o que você quer manter, o que você vai jogar fora, né? Exatamente. É quase um housekeeping. Exatamente. Trazendo aquela metáfora do voo, né? Coloca a máscara primeiro em você, depois no outro, né? Ah, mas é meu filho. Tá, mas é primeiro em você. Porque se você não colocar em você, nem o seu filho você salva. Então, aproveitando, né, esse gancho, é um pouco isso. Olha primeiro para você, porque se você estiver bem, você vai passar isso para os outros, né? Então, e se você está bem com você, você vai... Depende, os problemas eles vão vir, mas a forma como você vai lidar com ele vai ser muito mais forte. Graça, e nesse contexto, como é que a gente trata aí a questão da imagem? Cíntia, imagem pessoal é algo que, assim, é bem importante, mas as pessoas confundem muito. Muita gente me pergunta, Graça, é certo e errado usar certas coisas? Não tem certo e errado, tem adequado e não adequado, né? Eu sempre dou o exemplo de um casamento. Se você vai num casamento na praia, é certo usar um longo com brilho? Né? Talvez na praia não seja adequado, né? Não tem certo e errado. Então, é você entender o ambiente que você está indo e aquilo que você vai participar. É adequado você se olhar e falar, é adequado ir de salto? É adequado ir de longo? É adequado ir com esta maquiagem? Então, imagem é muito sobre você entender como que você vai impactar ao você chegar naquele lugar. Lógico que tem técnicas, né, para você trabalhar a sua imagem, né? Visagismo, a vestimenta, você se conhecer também. O processo de imagem pessoal também é autoconhecimento. Você saber qual é o seu estilo pessoal, né? Porque muitas vezes a gente olha uma pessoa super bem vestida e fala, eu quero ser igual. Mas será que é para você? Porque às vezes a roupa que ela veste não é a que vai ficar melhor em você. E também não é o que cabe mais adequadamente no estilo de vida que você leva. Será que uma mãe que corre para lá e para cá com um filho pequeno e depois vai para academia e depois vai fazer compra no mercado, será que é o melhor para ela andar com um salto desse tamanho, com blazer, né? Então, é entender o estilo de vida dela, entender qual que ela gosta e fazer essa adequação. Mas a imagem, ela é muito importante, ela está dentro do pilar do personal branding, porque ela também envia sinais. Sim. Então, ela também impacta o próximo. Então, a gente precisa se preocupar com a imagem para entender se eu estou adequada aonde eu estou sendo inserida naquele contexto e cuidar se está sendo estratégico o que eu quero passar, se de repente eu estou querendo passar uma imagem mais madura, mas de repente eu uso roupas que transmitem muito romantismo, por exemplo, renda, cores muito bebê, ou coisas assim muito babados, aquilo transmite algo muito romântico, muito infantil. Então, de repente, aquilo pode estar conflitando com a imagem que eu quero passar de mais autoridade. Então, ali cabe uma maneira mais estratégica de falar, se você quer transmitir mais autoridade, cabe aí uma alfaiataria, uma vestimenta mais trabalhada na parte ali de um blazer. Né? Então, é entender qual é a imagem que você quer projetar e qual ambiente que você quer trabalhar aquilo. Graça, ficaria aqui um tempão com você, até porque dá vontade já de marcar um horário, de sair entender, olhando para si. Eu quero esse momento de autoconhecimento, mas eu quero te agradecer o convite por hoje.
né? Acho que a gente pode se aprofundar em muita coisa ainda. Então, já fica aqui convidada para um próximo, tá bom? Então, obrigada pela sua participação. Cíntia, é sempre um prazer estar com você. Eu que agradeço a oportunidade. Quando você quiser, é só chamar que eu estou aqui. Obrigada. E você também, se você quer conhecer a Graça, quer conhecer o trabalho dela mais a fundo, chama a Vivane, a gente leva ela para o seu ambiente corporativo, para a sua equipe, para o seu time.